Sejam bem-vindos, caros amigos, ao meu canal Bizu. Aqui nós falamos sobre os assuntos mais variados e em pauta no nosso país, e alguns assuntos mundiais. Espero que gostem e se inscrevam no canal. Vamos ao assunto de hoje. A segurança pública no Brasil. Este vídeo abordará de maneira resumida e comparada o panorama da segurança no país, abordando como o sistema atual de segurança pública é realizado, as intervenções federais, a investigação criminal e as mortes e violências policiais no Brasil. E ao fim vamos comparar o sistema brasileiro com outros tipos de sistemas usados em países referências em segurança pública. Fique até o final. Bom, antes de começarmos o assunto, é importante explicar o que é segurança pública. Essa é o exercício da segurança de ordem pública, ou seja, sendo o dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Como explicado anteriormente, essa função cabe ao Estado de ser realizada. O sistema atual de segurança pública é dividido em esferas, cabendo algumas particularidades a essas. Sabemos que no Brasil temos as esferas municipais, estaduais e federais. Cada uma dessas possui instituições responsáveis por intervir e atuar em situações de crise e desordem pública. Esses órgãos responsáveis pela execução da segurança são a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militar. Essas três últimas sendo subordinadas ao governo dos estados. Mas qual é a principal diferença desses órgãos e seus papéis em relação à segurança no nosso país? Bom, o Estado é responsável pelo controle das polícias civis e militares em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar, e cabe a ele elaborar e criar políticas públicas que garantam a ordem pública do seu território, que consigam combater os índices de violência no longo prazo. Um bom exemplo é o da unificação da força para o combate da violência usado no estado da Paraíba, que atualmente foi destaque em jornais com o projeto Paraíba Unida pela Paz, dando o título à polícia daquele estado a de menos violenta do país. Entretanto, isso não se aplica a todos os estados, como no caso de um dos estados mais violentos do país, o Rio de Janeiro, onde os índices e taxas de homicídios crescem vertiginosamente, como também as mortes por policiais que marcam recordes. Foram 1.546 pessoas mortas até outubro de 2019. Já por parte do governo federal, esse governo fica responsável pelas polícias federal, rodoviária federal e ferroviária federal, sendo essa última atualmente inexistente. Cabe ressaltar que, além dos muitos resultados dessas instituições no âmbito nacional, ainda não se tem um plano de coordenação objetivo e prático entre o governo federal e os estados para combater o problema da segurança pública. Atualmente, a Polícia Federal atua contra contrabandos em fronteiras, fiscalização em aeroportos, crimes relacionados à corrupção e colarinho branco. E a rodoviária federal está responsável pelo policiamento ostensivo nas rodovias nacionais e aos crimes e infrações realizadas nessas, mas que atualmente tem atuado também em força conjunta em várias operações com diversos objetivos e finalidades. Dentro desse parâmetro, falamos também das forças auxiliares, que empenham grande função na segurança do nosso país, principalmente em casos mais urgentes, que são as intervenções federais, realizadas pelo Exército e Força Nacional. Cabe aqui destacar as funções dessas. Primordialmente, as intervenções são feitas quando um governador faz o pedido ao presidente que seja feita tal intervenção para a garantia da lei e da ordem daquele estado. Logo em seguida, é enviado à unidade federativa tropas como a Polícia do Exército e a Força Nacional,
e que, por não terem atribuições específicas na Constituição, atuam de forma limitada, geralmente com a ação de presença e prisões em flagrante. Essa falta de competência legal causa alguns questionamentos jurídicos em relação a essas forças policiais, mas essas são primordiais e vêm dando grande apoio aos governadores que enfrentam grave crise de segurança pública. Quando se trata de investigação criminal, temos a Polícia Civil e a Federal. A primeira fica totalmente encarregada de investigar todos os crimes que acontecem no Estado, exceto os militares, e garantir o cumprimento da lei, fiscalizando e cumprindo mandados judiciais. Na investigação dos crimes, os policiais são responsáveis por fazer perícias e recolher depoimentos para construir um inquérito policial. Este tem que ser completo, pois servirá de base para as denúncias que o Ministério Público fará. Isso é a função estabelecida no papel, mas a regra geralmente é outra. Muitas vezes a investigação de um assassinato é falha, ou nem começa. A justiça, na verdade, muitas vezes não é feita. Um levantamento inédito revela que em 11 estados, 70% dos homicídios não são solucionados e os culpados seguem impunes. Uma causa que leva muito desses crimes não serem solucionados é a questão de não haver estrutura para o trabalho da perícia. Dentre os piores estados, se encontra o Rio de Janeiro, que está com a taxa de apenas 11% dos homicídios solucionados. No Brasil, temos a marca de 23 homicídios por 100 mil habitantes, coisa que é extrema se comparado à nação da Islândia, que são 1,8 por 100 mil habitantes. Destacando principalmente nesse país a grande igualdade entre os cidadãos e a quase inexistência da tensão econômica entre eles, pois até mesmo o filho de um magnata frequenta a mesma escola do filho de um trabalhador qualquer. No vídeo O País Mais Seguro do Mundo, eu explico melhor sobre isso. Embora seja o lar de muitos brasileiros, cerca de 22% da população, as favelas são as mais atingidas por mortes violentas. A taxa de assassinatos é de 14 a cada 100 mil habitantes. Nas demais áreas da cidade, a taxa é de apenas 4 mortes por 100 mil habitantes. Outro fator é a falta de solução para os crimes contra a vida. O Brasil registra 13,7 mil mortes que ficaram sem esclarecimento e não entraram nas estatísticas de homicídio. Para explanar um pouco mais sobre a situação atual, é importante salientar a dificuldade da polícia em agir contra esses crimes. Ao entrar em uma comunidade que houve um assassinato, a polícia, além de buscar vestígios e provas para atestar como o crime foi realizado, ele precisa de testemunhas que muitas vezes viram, até mesmo sabem da autoria do crime, mas que por medo do sistema impera nas comunidades uma lei que prevalece, que é a lei do silêncio. Mesmo existindo vários canais de denúncia anônima, muitas vezes a polícia não passa essa credibilidade, principalmente no Rio de Janeiro, pois a cada 10 policiais, 3 estão envolvidos em processos de corrupção. Esse sistema citado vem enfrentando vários problemas institucionais, como disputas e rivalidades entre a polícia judiciária e polícias militares. Fato que não se repete em sistemas como o norte-americano, porque o sistema de segurança pública dos Estados Unidos está distribuído entre os 3 entes federados, possuindo um importante papel tanto as polícias locais, municipais, como também as polícias estaduais e agências federais. Ressalto que no Brasil inexiste essa função de polícia municipal, cabendo apenas a defesa do patrimônio municipal à função dos guardas municipais, sem função de polícia. E todas as polícias no estado norte-americano fazem um chamado ciclo completo, possuem caráter civil e são estruturadas em carreira única, diferentemente do que nós vemos nas polícias militares e no corpo de bombeiros, onde se aplica o militarismo e posto de oficiais e praças.
pois essa estrutura em carreira única nós vemos apenas na Polícia Rodoviária Federal. Vale lembrar, por fim, que o modelo federativo dos Estados Unidos também é refletido na segurança pública, sendo as diversas organizações policiais solidárias entre si, bem como na relação do poder judiciário, o Ministério Público, a advocacia e a comunidade em geral, colaborando para a segurança pública.